Olá, galera! Hoje nosso programa tá que tá. E hoje eu vou bater um super papo com uma pessoa que teve um de seus primeiros sucessos de TV bastante expressivo em Mato Grosso, mais precisamente em Cuiabá. E hoje ele é pastor e continua como apresentador no programa Repórter Gospel. Não sai daí, porque nós vamos conversar agora com ele, Fábio Sena. Eu sou Fábio Sena. Olá, tudo bem, pastor Fábio Sena? Tudo bem, Nilson. Eu vou começar logo falando pastor. E eu quero dizer que é um privilégio imenso tê-lo aqui no nosso quadro. O prazer é todo, primeiramente, prazer é todo meu, né, de poder estar aqui nesse quadro, que já entrevistou bastante pessoas que eu já tenho acompanhado, e com certeza vai ser um ótimo bate-papo. Ei, galera, você não está entendendo, eu estou nervosa hoje. Apresentador de TV há 10 anos, e ele foi um sucesso espetacular. Quando eu cheguei em Cuiabá, há uns 8 anos atrás, eu conheci já na frente de um programa excepcional para o segmento, voltado para o segmento gospel. Mas eu tenho tanta curiosidade hoje como pastor, né? Mas como é que se iniciou a carreira como apresentador? Então, eu faço parte de uma família que atua muito na área de comunicação, né? Meu pai, por ser pastor, e sempre pastor, faz rádio, faz televisão, faz divulgações, né? Começou pelo meu pai, que tinha programa de rádio da igreja. E aí a comunicação atraiu primeiramente a minha irmã, que também apresentava junto com ele, depois fez o curso de jornalismo. E quando ela fez o curso de jornalismo, ela me pedia muita ajuda para fazer trabalho, essas coisas tudinho, e aí eu fui começando a gostar da comunicação. E aí depois eu fiz a produção de um programa do meu pai na televisão, e aí depois eu fui convidado para fazer um programa de rádio na Shekinah FM. Que show, hein? E que já foi aí que nós iniciamos o Repórter Gospel na Shekinah. Foi lá em 2009, na Shekinah FM. Fiz um ano de programa, 1 ano e 2 meses, uma coisa assim. E aí eu fui convidado pelo Pop, né, do programa líder de audiência na época. Hoje continua, né, o Pop, sim, grande amigo, Cidade 40 Graus. E ele queria uma pessoa que pudesse fazer cobertura de eventos evangélicos para o programa dele. E aí ele me convidou, eu aceitei. E aí o Repórter Gospel, que era um programa de rádio, virou um quadro do Cidade 40 Graus. Puxa, que massa! E é uma história familiar, começou dentro da família. Dentro de casa, E você é cuiabano, sua família daqui? Não, eu sou de Brasília, eu sou de Planaltino, Distrito Federal, sou de Brasília. Aí pertinho, né? Pertinho. Então, você já começou a se envolver desde cedo e agora já tem 10 anos de carreira, né? 10 anos de televisão. Na verdade, é algo muito estranho, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Sério, pastor? Muito, eu sou muito mesmo, muito tímido mesmo. Os tímidos deixam as pessoas meio tímidas também, né? Eu tinha aquela... Dentro da minha família, assim, acho que só meu irmão Júnior que é mais tímido do que eu. Mas os outros sempre foi muito desenvolvido em comunicação. Uhum. Eu tive que tomar uma decisão de ser comunicador, né? De ser comunicativo, porque eu não tinha isso. Que interessante, e aí eu falei né? assim, não, eu não quero mais isso, eu quero ser uma pessoa comunicativa também. E aí eu comecei, e aí a televisão, para onde as pessoas se sentem nervosas com a câmera na frente, ali é meu ambiente. Eu vejo pessoas que têm habilidade muito grande de falar em público, mas que quando chegam de frente da câmera, quase desmaia, né? Sente mal, né? E ali não, ali é o meu ambiente onde ligou a câmera para mim e eu tô pronto. Uhum. Então, foi algo que poucos esperavam, né? Todo mundo esperava, minha irmã, que já era da comunicação, e acabou eu levando isso mais adiante, né? E agora em 2020, nós comemoramos 10 anos de televisão, né? O programa Repórter Gospel de televisão. E aí, com certeza, vamos fazer uma grande festa por esses 10 anos, que já foi programas semanais, já fomos programas diários, voltamos a ser semanais, voltamos a ser diários.
E assim por diante vamos levando o projeto Repórter Gospel. Mas é massa, gente. Você pode falar qual é a emissora, né? Pra galera tá acompanhando. Então, eu já passei praticamente por quase todas as televisões, né? Mas eu comecei na Band, né? Com o Pop. Depois eu fui convidado pela TBO, né? Onde a gente fez o programa também. Depois passei pela Rede TV Cuiabá. E hoje eu estou na TV Mato Grosso, canal 27, de segunda a sexta, das 14h15 às 15h30. É show de bola. Isso, é show de bola. Você deve acompanhar, viu, galera? Outra coisa, quantos irmãos você tem? Nós somos em 5 irmãos, né? Eu tenho um irmão de criação mais velho do que eu. E aí tem eu, a Daiane, o Júnior e o Daniel, que é o caçula. Que legal. Eu pude observar que os seus irmãos são muito voltados também para arte, né? Música. E qual é o tipo de arte que você... Na verdade, a nossa família toda, né? Da parte do meu pai, todo mundo ali é um pouco de artista, né? Nós temos cantores com já CD gravado, outros que não tem CD gravado, mas que ou é músico, ou canta, ou dança. Essa área da área de artes, né? E lá na minha casa também do mesmo jeito. Eu tenho um irmão, o Júnior, que não toca, mas cuida da parte de som. Então ele acaba entrando também dentro da área. Você toca algum instrumento também? Toco bateria. Que massa, olha. Então é como se fosse uma igreja já ali completa para poder. A igreja lá em casa sempre começou já dentro de casa, né? Muito massa. O louvor tá ali pronto, o pastor tá pronto para pregar, então a igreja tá pronta. A igreja tá pronta. E a Daiane também tem CD gravado, né? A Daiane ainda não. Ela não gravou? Eles já gravaram músicas, né? Mas não chegaram a fazer um CD todo gravado. Sim. Mas chegaram a gravar músicas. Que massa. Foi isso então que eu conferi lá. Falando sobre o programa Repórter Gospel, certo, né? Falando um pouquinho como ser um bom apresentador. Quais os desafios maiores a serem enfrentados? Eu penso o seguinte, que não só para ser um bom apresentador, mas eu acho que para trabalhar na comunicação, a primeira coisa é gostar de gente. É a matéria-prima de quem trabalha com comunicação, gostar de gente. Que legal. Eu acho porque se você gosta de gente, as pessoas se identificam com você, né? Porque você está na casa da pessoa todos os dias. Não dá para mim ser um Fábio lá na televisão e ser um Fábio fora da televisão. Não tem como, porque a pessoa ela me conhece aquele Fábio lá da televisão. Então eu não tento ser uma pessoa diferente, mesmo que a gente lá na televisão, você acaba impostando a voz diferente, você acaba falando de uma forma diferente, mas eu tento ser o máximo possível igual o que eu sou. É mesmo, Fábio. E hoje em dia não é preciso isso, nessa dicotomia, né? O que eu sou no dia a dia, ser lá na televisão. Até porque quando a pessoa encontrar comigo na rua, ela vai ver a mesma pessoa, né? A mesma pessoa. Então, eu acho que o segredo é isso, é gostar de gente, comunicação. Mesmo porque quando você chega, né, Fábio, já dá... É o apresentador Fábio que chegou. Eu era assim. Eu achava impossível quando eu conheci o Fábio Sena. Sim, eu achava impossível ele estar aqui à minha frente e eu fazendo uma entrevista. Nem se passava pela minha cabeça. A pessoa cria isso, né? Cria. Na verdade, você vê a pessoa que está em casa, às vezes eu encontro a pessoa assim, a pessoa fica... Tipo assim, o que a gente observa muito? Quando a pessoa começa a olhar muito para mim, eu já identifico que ela me conhece de algum lugar. Fala bem sério, aquela pessoa já me identificou, ou seja, pela televisão ou por alguma coisa. Então, o que acontece? Eu já tento, porque a pessoa que te assiste todos os dias, ela se sente íntima de você. Porque você está dentro da casa dela todos os dias. E ela quer falar, mas ela fica... E ela, tipo assim, pra ela, você é íntimo. Você não é íntimo pra ela, porque você nunca viu ela na vida. Você não sabe se ela te assiste, né? Você nunca viu ela na vida, mas pra ela, você tá todo dia. Então você tenta ser o máximo possível de agradável, de comunicar. E aí é cumprimentar, dar um abraço, a pessoa às vezes quer tirar uma foto. É atender com a expectativa que a pessoa cria. Eu lembro que eu tenho um amigo que virou amigo, que é um telespectador que me acompanha há muito tempo, que é o Bruno. Eles chamam ele de Bruninho.
E eu lembro que ele trabalhava na Todimo, e uma vez eu cheguei na Todimo, entrei na loja da Todimo, aqui o Cuiabá Large Center, aqui na Todimo, e ele trabalhava no caixa. E aí eu entrei, eu vi que ele me olhou assim, ele ficou me olhando assim, eu falei, esse menino me conhece de algum lugar. E aí ele tinha uma vendedora lá que era uma amiga em comum. E aí eu fui, cumprimentei ela foi me apresentou os negócios, ele correu nela e falou bem assim, você sabe quem ele é? Aí nem ela sabia que eu tinha programa de televisão. Ela falou bem assim, eu conheço, meu amigo, o Fábio Sena. Não, ele tem programa de televisão, ele apresenta televisão. Aí ela, e você assiste ele? Assisto todos os dias, não tem como eu falar com ele. Aí ela foi me apresentou e achei engraçada aquela situação, né? Duas pessoas, um amigo comum, que não me assistia, porque trabalhava, estudava e nem, às vezes, via alguma coisa na rede social. E uma pessoa que me acompanhava todos os dias. As duas pessoas, e ela ficava olhando para ele assim, pra que tudo isso? Não sei o quê. Né? Porque ela me conhecia de um outro jeito. Verdade. E era engraçado, as duas situações ali no mesmo. E até hoje ele me acompanha, ele manda mensagem, todos os dias acompanha, chama os amigos. E aí a gente entende que são pessoas que às vezes compram as nossas brigas, né? São pessoas que compartilham com outras pessoas, que brigam por nós. Tem muitas que você nem sabe que faz isso. Se falar mal de mim, a pessoa já tá lá na mídia social defendendo. Verdade. Então o que acontece? Você cria um vínculo com essas pessoas de amizade, Então eu tento ser o máximo possível. Porque na verdade, saindo da televisão eu sou muito tímido. Apesar que o pastoreio agora me ajudou mais ainda, né? Porque aí você tem que estar lá todos os dias. Então eu tô num lugar que eu tenho que gostar de gente de qualquer jeito. É pastor, é apresentador, é televisão, é comunicação. Tanto é que o formato lá, né, da sua igreja, da igreja que... Sim, você pode ver que eu gosto de ficar próximo das pessoas. A gente tem o hábito de abraçar, eu gosto de estar abraçando, então... É gostar mesmo de gente. Jesus era tão parecido com os seus discípulos que Judas teve que beijar ele para diferenciar quem era Jesus dentro dos discípulos. Então hoje não existe mais esse pastor que fica lá em cima de gravata, não sei o quê, papapá. Na verdade existe, mas a tendência é não prevalecer, é não ter, porque as pessoas querem um pastor amigo, um pastor próximo, um pastor acessível, onde ele tem um problema, ele não fica com medo de comunicar com o pastor. Ele fala com assim, certeza. A primeira opção minha é o pastor, vou ligar para ele, vou mandar uma mensagem para ele, porque além de pastor, ele é meu amigo. Falando na TV de novo, quais os tipos de informações assim, que você filtra para apresentar no Repórter Gospel? Eu gosto de dar boas notícias, né? Até porque é gospel é evangelho, e evangelho é boas notícias. Então a gente tenta levar o máximo de boas notícias. Então, mesmo que não seja dentro do nosso segmento, mas inaugurou algo que é importante, que vai ser bom para a sociedade, é uma boa notícia? Estamos. Há polêmicas também, quando nós temos que abraçar ou defender ou se posicionar sobre algo que vem contra as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, contra nossos princípios. Eu nunca tive medo de me posicionar contra nada e eu me posiciono, eu não sou de ficar em cima do muro. Então eu sempre me posicionei contra o aborto, contra a legalização das drogas e contra as outras tantas coisas que vêm contra os princípios cristãos. Teve coisas que eu tive que voltar atrás de alguns posicionamentos, sim. Às vezes eu fui muito... Sempre vai acontecer Às isso. vezes eu fui muito duro ou muito... em relação ao movimento GLBT, às vezes eu já fui muito duro mesmo na televisão. E agora, como pastor, eu entendo que a igreja ela tem um outro papel totalmente contrário, isso de que essas pessoas precisam de amor e não eu jogar na cara dele todos os meus princípios religiosos. Acho que se eu for com amor através dessas pessoas, eu consigo ganhar eles. Olha só. E poder mudar isso. Então, claro que com a idade também, você vai ficando mais experiente sobre isso também. Então eu consigo enxergar agora, agora eu tenho outra visão, eu tenho a visão de pastor, né? E aí eu consigo enxergar as pessoas que falam bem assim, talvez a minha verdade não seja da pessoa, eu tento me colocar no lugar dela. E quando eu me coloco no lugar dela, eu consigo entender a dor dela, o que ela está passando
eu consigo poder ajudar. É verdade. Então, às vezes, a sua verdade, irmão, ou aquilo que você acredita, você não precisa jogar na cara da pessoa e acaba virando ódio ou algo contrário. E na realidade essa pessoa ela precisa muito mais ser amada do que ser julgada, né? É verdade. Na verdade a gente tem que entender que para me cuidar de alguém, eu preciso estar próximo dela. Eu não posso estar do outro lado do muro, né? Aí a gente entende que em vez de construir muro, vamos construir pontes, né? Pontes me levam até Com ela, certeza. Muros me separam. Uhum. Então acabou que eu consigo filtrar mais isso, né? E às vezes quando eu vou levar a notícia, mesmo que às vezes venha a notícia nacional, alguma coisa assim, eu consigo filtrar e levar ela de uma outra forma para os nossos telespectadores. Mas já foi bom de briga também. Bom de briga, para brigar por alguma coisa e falar. Ai, gente, eu já ia acabar, mas agora que ficou bom. Ele foi bom de briga, né? Nesse sentido, na televisão, de poder se posicionar, Tô né? brincando. A gente já teve até uma vitória. Esses dias o prefeito Emanuel Pinheiro sancionou uma lei 500 igrejas de templos alugados do IPTU. E sempre foi uma briga nossa. Sim. Eu sempre briguei por isso. Então, tem coisas que a gente tem que se posicionar. Está na Constituição, tem que ser aprovado. São leis, tem que ser aprovado. Outra que nós vamos entrar na briga pela isenção do ICMS da energia. Da isenção para tanto de gente que não faz nada, que está tendo lucro. E as igrejas que estão na Constituição, que não pode pagar imposto, está aí pagando imposto. Então, e altíssimo. Tem coisas que a gente tem que brigar mesmo, temos que nos posicionar. Com certeza, como cristãos, mais do que nunca, né? Depois do envolvimento da TV, né? Eu estive observando, fazendo umas pesquisas aí pouco a respeito do Fábio Sena, seu respeito no caso, né? E você também foi candidato a vereador. Como é que foi essa experiência? Eu gostei muito daquela musiquinha, alô, alô, deixa eu ver o número aqui. 36, Quem fez essa música? Quem fez essa música? Eu mesmo que fiz. Alô, alô, 36... 321, né? 36, 321. Bem legal. Alô, alô, 3621. Alô, alô, 3621. Fábio Sena Federal, 3621. Na realidade, também foi puxando muito pro lado do meu pai, que já tinha sido candidato, né? Ele foi candidato e eu gosto muito de política. A política, eu creio que é algo que possa transformar a sociedade, é algo que pode ajudar. Eu sempre acreditei na política e tive 2 experiências de ser candidato, né? Em 2014 fui candidato a deputado federal, tive 4.675 votos. Olha, e aí, o meu tava aí dentro, eu lembro. Isso, eu lembro mesmo, participou, eu tava na TBO na época, né? Uhum. E depois, para vereador agora, em 2016, eu tive 802 votos. Foi 2 experiências muito interessante. Acho que toda pessoa que seria bom se ele fosse candidato para que ele pudesse conhecer um pouco da política dos 2 lados, né? Dele ser eleitor e dele ser candidato. Abre muita mente e você conhece na realidade o que é a política, o que é o sistema político, né? Eu assisti até um comentário seu a respeito disso, você dizendo que todo cristão precisa se envolver, né, na questão política para ajudar na sociedade. Na né? verdade é uma conscientização, porque o cristão ele acha que ele é um ser de outro planeta, né? Que ele não participa da sociedade. E na realidade Jesus ele sempre foi muito participativo dentro da sociedade. E os cristãos mais conhecidos, eles sempre foram participativos. Nós tivemos Davi, que foi rei, né? Nós tivemos José, que foi governador. Nós tivemos outros líderes que foram senadores, que fizeram parte da política, porque o cristão, se ele quer ser, ele quer ser a diferença, ele tem que ser a diferença dentro da sociedade em si. Né? Eu vou ser político, eu ser um ótimo político, eu quero ser um advogado, eu ser o melhor advogado, eu quero ser um médico, ser um ótimo médico. Então eu acho que dentro da sociedade, um cristão ele tem que se destacar. E a política não é diferente. Se a gente deixar pessoas com pensamentos maus, com pensamentos ruins dentro da política, nós vamos ter projetos de leis ou ações que são voltados para o mal. Né? Como já temos vários projetos que tentaram barrar a igreja, que tentaram censurar os cristãos, como tem vários projetos.
E aí a gente vê a igreja achando que ser cristão é ficar dentro das quatro paredes. E não é, você tem que estar envolvido em todas as áreas da sociedade, em tudo. Não só eleitoral, mas no judiciário, né, no executivo, em todas as áreas. Eu creio que o cristão tem que fazer parte e nós temos avançado muito nisso. Dentro desse seu envolvimento como candidato, nas últimas eleições que você participou, Sim. Você encontrou qual a barreira assim, maior? Na realidade, acho que a maior dificuldade de qualquer político, e principalmente dos evangélicos, é que a corrupção ela parte mais do eleitor do que do político. Na verdade, você pensa que você tem uma imagem conhecida, que você conhece muita gente, mas quando você parte para a campanha, as pessoas mesmo já chegam em você querendo algo em troca. Olha, para eu te apoiar, eu preciso disso, para eu poder votar em você, eu preciso disso. Então, por isso que eu falo que as pessoas todas teriam que ser candidatos, até para que ele possa conhecer as pessoas, né? Na realidade, você vai conhecer quem é quem. Porque quando a pessoa está ali e fala bem assim, olha, eu preciso disso para poder te apoiar. E na realidade virou uma troca, né? A eleição virou um comércio. Falando sobre a experiência de ser candidato, né? Eu sempre falo assim, para as pessoas que é importante. Quando eu vejo alguém animado querendo ser candidato, eu falo, seja candidato mesmo, eu apoio, eu incentivo, porque ele precisa entender o sistema como que é, né? Às vezes a gente de fora acha que é uma coisa, né? A maioria dos eleitores fala assim, os políticos são tudo ladrão. Né? É a frase mais conhecida, né? Os políticos são tudo ladrão. Mas quando você sai candidato, que você vai lá na casa dessa pessoa que fala que todo político é ladrão, ele quer R$600, ele quer uma gasolina para votar, ele quer não sei o quê. Então, na realidade, se tem ladrão na política é porque alguém o fez ladrão. Porque, um exemplo, se eu saio candidato e as pessoas querem gasolina, querem um dinheiro para votar em mim, eu tenho que arrumar esse dinheiro em algum lugar, correto? Então vamos lá, ver como que é o sistema político. Aí chegam os empresários, os empreiteiros e falam bem assim, olha, eu invisto na sua campanha, eu dou aí 300, 400, 500 mil para você. Por que ele dá esse dinheiro? Porque eu preciso dele para comprar essas pessoas que vendem o voto. E aí depois eu vou ter compromisso com quem? É com as pessoas ou com esses empresários que investiram na campanha? Então as pessoas não entendem que quando ele está vendendo o voto dele, ele está dizendo para o político, olha, eu não preciso mais, você não precisa me defender, porque lá você vai defender quem investiu em você. Então quando eu vejo muita gente falando, porque política é muito ladrão, eu já consigo perceber que são pessoas que no período de eleição, ele com certeza vende o seu voto ou tem algum outro interesse por cima disso, porque se não existir o vendedor do voto, não vai ter comprador. É verdade, e eu estive acompanhando, agora eu vou detonar. É o seguinte, eu votei no Fábio Sena, todo mundo vai saber agora. Mas aí, gente, foi terrível o que fizeram. Eu vou falar o que eu nunca falei pra ele, tô falando agora aqui, ó. Gente, que isso, fake, as pessoas falando lá mal, né, do Fábio Sena. Eu fui lá e detonei com umas pessoas. Na verdade, o que acontece? Quando você entra num sistema político, aí existe partido, existe várias outras demandas dentro do partido. E aí o partido ele fala bem assim, olha, você pode contratar tantas pessoas para trabalhar na campanha. E aconteceu isso comigo, que a gente fez a contratação de algumas pessoas, confiando que o partido iria cumprir com isso. E depois que passou a eleição, o partido não cumpriu. E eu ainda confiei muito ainda, que eu ainda dei talões de cheque, né, da campanha em si nessa eleição passada, a última campanha, o partido não cumpriu, o partido pequeno, e aí você não pode obrigar o partido a pagar. A gente até entrou com processo contra o partido, mas algumas pessoas que não entendem, né? Na realidade são pessoas que o objetivo dele era mais vender o voto mesmo, e aí eu não me preocupo, nenhuma dessas pessoas eu respondi judicialmente, mesmo sofrendo calúnias nas mídias sociais, e cada um tem o seu direito, cada um vai dar conta de si pelo aquilo que faz. Eu acredito que muitas pessoas que fizeram isso já até entendem hoje, né? Na verdade teve pessoas que
pessoas conscientes e pessoas que são até amigos meus hoje, que chegou, voltou lá e falou bem assim, Fábio, aqui o cheque, eu entendo a situação, vi que não foi algo seu, foi algo do partido e que você acabou entrando em algo que você não merecia estar aí nessa situação, toma aqui o cheque, devolve pro partido, eu não quero nem receber nada desse valor. Então eu recebi muitos do cheque, mas tem pessoas que são oportunistas, né, querem aproveitar da situação e aí cada um vai dar conta, né? Eu durmo muito bem, tranquilo, minha cabeça é muito tranquila. É isso mesmo. Mas depois de tudo isso, a sua vida deu uma reviravolta. Sim. Que surpreendeu a muitos, né? Até a mim também, que eu fiquei, nossa, pastor Fábio Sena, que a gente sempre acompanha. Sim. Parabéns hoje aqui ao vivo falando, né? Por esse processo que você passou. A vida do cristão é assim, né? Sai de um processo, entra. Eu estou dizendo de processo de vida. Psh, fica ligado. Né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa responsabilidade a mais agora, né? E de uma notoriedade assim que impacta, né, as pessoas. Na realidade, Nilce, a vida ela é feita de processos, né? Seja ele judicial ou não, né? Mas a vida é feita de processos. Se a gente for avaliar, eu em 2016, saindo daquela campanha, com várias pessoas denegrindo a minha imagem, tentando denegrir a minha imagem perante mídias sociais, mas graças a Deus eu tenho muito mais amigos do que inimigos, e nós entendemos, e quando passou um tempo e Deus me chamou para o pastoreio, aí a gente entende uma coisa, que as pessoas elas vão falar de você. Eu fico imaginando José do Egito quando ele foi preso. Quantas pessoas falaram de José, né? Esse abusador da mulher, que fica abusando de mulher. Imagina se fosse hoje, nos dias de hoje, com a internet na mão, acontecesse algo daquele jeito que aconteceu com José. Como que José seria falado na internet hoje, como a informação é muito rápida hoje, né? Nossa. E aí depois José vem governar o Egito e salvar a vida de muitos daqueles que falaram dele. Então eu não tenho essa preocupação, porque as pessoas falam isso. Se você está fazendo, ou você começou o trabalho, as pessoas vão falar, muitos vão falar, isso está aparecendo, o que ela quer se aparecer com esse negócio de YouTube agora, esse canal, não sei o quê. As pessoas falam, se você não faz, ela fala do mesmo jeito, se você faz, ela vai falar do mesmo jeito. Então, eu entendi o seguinte, que tem pessoas que eles são comentaristas da vida dos outros. Aí eu aprendi a avaliar quem fala de mim. Quem fala de mim, ele está na posição que eu desejo estar? Essa pessoa tem os resultados que eu pretendo ter? Então eu avalio a pessoa que está falando. Se a pessoa tem os resultados ou está na posição que eu gostaria de estar, primeiro eu preciso parar para ouvir ela, porque se é uma pessoa que está na posição que eu gostaria de estar, que tem resultados, eu falo assim, não, isso não é, ele não está falando, ele está me dando ótimos feedback. Agora, se é uma pessoa que não tem resultado, não tem como fala bem assim, não tem resultado, não sabe para onde está indo, só sabe falar da vida dos outros, essas pessoas é apenas comentarista. Então, que deixe comentando, né? Deixa essas pessoas falar, porque é a única coisa que elas sabem falar. Então, eu observo muito isso, quem fala de mim. Se a pessoa tem resultado, primeiro eu vou parar e vou falar assim, não, se essa pessoa está falando porque ela tem autoridade para falar. Agora, quando é uma pessoa que nunca construiu nada e quer falar de construção da vida dos outros, me perdoe muito que não gera resultado. E eu bloqueio mesmo. Quando a gente vem falar asneira nas minhas redes sociais, eu bloqueio mesmo, porque ali é minha rede sociais, são meus amigos, eu escolho com quem eu quero relacionar. Falar em redes sociais, eu andei pesquisando que só na fanpage você tem 2.999. Na minha fanpage do Facebook, né? Isso. E no Instagram, 16.600. Como é que você faz? Você consegue responder alguns? A resposta é muito para cada da televisão, né? A televisão ela ajuda muito nesse sentido. E como o meu Instagram, eu acho que ele é de 2013. Minha primeira postagem foi em 2013.
que eu fui fazer uma cobertura em Brasília, e aí alguém da minha equipe falou bem assim, você precisa ter um Instagram. E lá que você encontrou o Lucinho, lá na verdade eu entrevistei mais de 20 lá, né? Que massa! Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Gabriela Rocha não, Bruna Carla, Aline Barros, Cassiane, Ana Paula Valadão, que massa. André Valadão. Eu entrevistei Jair Bolsonaro, naquela época ele era apenas deputado federal. Olha só! Então foi um evento, né, em prol da família que o pastor Silas Malafaia fez e que eu tive a oportunidade de ir lá fazer cobertura, já para o programa Repórter Gospel, e pude entrevistar todas essas pessoas. E aí, através da televisão e do trabalho de mídias sociais, a gente conseguiu chegar, né? Eu cheguei a contratar uma equipe também, de uma empresa, para poder fazer principalmente Instagram, trabalhar bastante Instagram, e aí eles conseguiram trazer um resultado bacana. Mas precisa, né? Sim. Precisa bastante. Igual você vai conferir aí nas redes sociais, a gente vai colocar para bombar, ó, tá? Repórter Gospel, pastor Fábio Sena. Isso. E tem um slogan, o cristão bem informado. Isso, Quem foi que criou? Acho legal. Então, também a nossa equipe que teve essa ideia, né, de o cristão bem informado, para o Repórter Gospel. Você pode acompanhar o programa no Instagram do programa, né, @repórtergospel no Instagram, e você pode me acompanhar no @Fábio Sena Oficial, que é o meu Instagram pessoal. E no final de 2017, eu sou filho do pastor, né, sou filho de pastor, neto de pastor, sou a terceira geração de pastores da minha família. E aí, minha mãe sempre orou. Se eu sou pastor hoje, graças às orações da minha mãe, porque nunca foi um desejo meu, né? Dona Glória, um beijão para você. Minha mãe sempre orou para que nós lá de casa fôssemos pastor, né? Ela falou assim, tem que sair um pastor aqui da família. E eu nunca tive intenção, nunca tive vontade mesmo, até por ser filho de pastor, né? Ser filho de pastor, você conhece como que funciona a igreja, como que é o trabalho, como que é dolorosa a vida de pastor. É uma experiência meio chocante. É uma experiência. E aí, além de ser filho de pastor, eu fui neto de pastor. Eu acompanhei a vida dos meus avós também como pastor. E aí eu nunca quis. Eu falava, e era algo que eu falava muito claro. Pastor, de jeito nenhum, nunca vou ser pastor, esquece. Minha mãe até falava, eu falava que eu ia fechar a igreja, na realidade. Minha mãe falava, e se seu pai morrer, o que vai acontecer? Né? Eu falava, eu fecho e vou congregar em outra igreja, mas eu não vou ser pastor. E aí, a continuidade, minha mãe orando, sempre orando. E aí no final de 2017, houve que eu tenho uma formação em coach, né? E meu pai queria uma mentoria. Tinha alguns projetos que a gente estava pensando em colocar na igreja. E eu falei, pai, não tenho como eu ser seu mentor, porque eu vou falar coisas que o senhor não vai aceitar, né? Porque eu tenho que falar verdades aqui que o senhor precisa melhorar, mas só que o senhor não vai aceitar, porque eu sou seu filho. E aí eu falei, bem, se eu vou levar o senhor num pastor amigo nosso, que é coach, que é um mentor, pastor Daniel Alves, da IBN Vinho Novo. E aí ele vai poder te ajudar e o senhor vai ouvir ele, né? Porque ele é uma pessoa de fora. E aí fomos conversar com esse pastor. E eu falei pra ele, pastor, gostaria que o senhor mentoreasse meu pai no projeto. Pastorei, isso aqui. E aí meu pai falando sobre o projeto, o pastor falou assim, olha, peraí, só um momento, isso aqui é algo de Deus que eu vou falar aqui pra vocês agora. Esse projeto que vocês estão pensando aí, pastor, não é pro senhor, é pro Fábio. Eu falei, eu nem sou pastor, e nem quero ser pastor. Quanto tempo que faz? Isso foi no final de 2017, foi em meado de... vai fazer 2 anos. De outubro para novembro. Eu falei que não queria. Falei, não, pastor, isso aí é pro meu pai, isso aí eu não quero, nunca quis, não quero isso aí. Só que ele falou bem assim, Fábio, mas isso aí é coisa de Deus e esse projeto é para você. Eu sei que eu enrolei ali, saí daquela conversa e fui embora. Mas só que aí Deus foi plantando essa vontade no meu coração. E eu conheci o pastor Tiago Brunetti, que é coach, que é pastor, que hoje é conhecido não só no Brasil, mas no mundo. E eu comecei a acompanhar a vida dele
E eu falei bem, só, poxa, eu posso ser um pastor e posso ser coach. Deus trabalhando, né, ali no coração. Eu posso ser pastor e posso ser coach, eu posso... Porque meu pai e meu avô eram de uma igreja muito tradicional, eles foram muito tradicionais. Então eu tive uma visão de pastoreio daquele pastor, onde o pastor chegava, as pessoas tinham medo, né? Medo de pastor. E eu falei assim, eu não quero ser pastor, que as pessoas correm de mim, olha. Que eu chego numa roda, o pessoal muda de assunto. Eu quero ser um pastor que eu seja amigo das pessoas. E aí o Tiago abriu a minha mente para isso. E eu comecei a acompanhar ele, e aí começou a nascer aqui dentro do meu coração, e eu comecei a sonhar o salão onde que nós temos hoje, que é a Casa de Missões. Gente, show de bola. Eu fui lá. Você precisa ir lá na Casa de Missões. Casa de Missões. Onde é que fica, pastor? Fica na Estrada do Moinho, né? Arquimedes Pereira Lima, mais conhecido como a Estrada do Moinho, 1249, no bairro Renascer. E aí eu passava na frente desse salão, era uma academia lá. E eu sempre falava bem assim, ali acho que poderia ser uma ótima igreja, né? Porque a fachada eu gostei muito. E aí um dia eu passei, não estava mais academia, estava alugas. E aí eu falei pro meu pai, aquele salão que eu falei que seria uma boa, tá alugando. E aí eu pai, que bacana. Só que meu pai nem passava pela cabeça dele de alugar salão, né? Sempre teve um salão pequeno lá. E aí Deus foi tocando no meu coração, eu falei, pai, eu quero, eu topo tocar o projeto. Aí minha mãe ficou muito feliz, puxa, né? Aí eu comecei a me estudar, a preparar para isso. E aí eu fui lá nesse salão, olhei o salão tinha um valor muito alto, que não dava. Eu lembro que eu até chamei o dono, que também acabei conhecendo o dono, que era meu amigo, não sabia nem que ele era dono lá. Aí quando ele falou o valor, eu falei bem assim, meu irmão, vai orar, que Deus vai tocar no seu coração, que esse valor aí não. Mas esse salão aqui já é nosso, mas eu não vou pagar esse valor aí não. E aí ele foi orar, passou uma semana, outra semana ele me liga. E aí ele falou bem assim, quanto vocês querem? Eu falei o valor, ele foi tão fechado. Vai então vendo e aprendendo. E aí começamos, alugamos aquele salão, nós tínhamos 12 pessoas. Um salão que cabe 250 pessoas sentadas, né? E era muita loucura mesmo alugar aquele salão sem ter gente. E a estrutura lá, Deus já está abençoando de tal forma, sim, né, que tem crescido o trabalho. E aí a gente começou o trabalho. Fizemos a inauguração com um evento para crianças, que chegou 163 crianças. Distribuímos brinquedo para essas crianças. Foi o evento de inauguração que foi em 16 de dezembro de 2017. Fizemos a primeira pré-inauguração. E aí na inauguração, que foi em janeiro, onde eu fui ungido a pastor e já pastor local da igreja. E dali em diante a gente começou um trabalho, que agora em janeiro faz 2 anos. Que maravilha! Uma igreja com 12 pessoas, e que hoje nós temos pessoas em que participam dos nossos GCs, que são os grupos de conexões, né? Grupo de conexões, que são as células nas casas. Hoje nós temos de pessoas que participam dos nossos GCs e dos cultos, entre 100 a 110 pessoas. E com essa reforma nossa, a gente fazendo a parte administrativa, fazendo a parte de banheiros, melhorando o espaço, né? Até porque o nosso ano de 2020, nós já temos uma visão profética, que é o ano da multiplicação. Então é o ano de crescimento, então nós já nos organizamos para o crescimento que vai ter no ano que vem. Verdade. E com certeza Deus já tem trabalhado, a gente trabalhou muito com formação de líderes. Temos a nossa escola de discípulo, que agora, primeiro domingo do mês de novembro, nós vamos fazer a nossa primeira formatura, né? A primeira turma da escola de discípulos. Olha só. E assim por diante, a gente, com a visão de formar discípulo. Quem vai na nossa igreja, às vezes vê lá fora tudo preto, lá dentro também tudo preto. Na realidade, não é modinha, né, das igrejas pretas, mas é porque a gente queria dar um choque também na sociedade, dar um choque também naquela região, de que uma igreja nova, com uma visão nova, de novos começos. Recebemos muitas pessoas que foram machucadas em outras igrejas, que foram feridas por líderes, foram feridas por igrejas e nunca deixaram de amar Jesus, porque quem fere pessoas são pessoas, né? Jesus não fere ninguém, Jesus ama as pessoas. Na Bíblia mesmo, né? Pedro
né? Quando Pedro corta a orelha do soldado, ali Jesus chama Pedro e fala bem, você não está entendendo nada. O meu evangelho, a minha missão é para curar e não para ferir. Né? E ali Pedro tem uma lição, né? De que Jesus vai lá e pega do soldado que estava prendendo ele e cola a orelha de novo. Ele está falando bem assim, ei, mesmo aqueles que nos ferem, esse aí que a gente tem que amar, não ferir eles de volta. Né? Na verdade, as pessoas elas acham que ela precisa ser perfeita para depois ser crente. Eu não falo nem a palavra crente, que eu nem gosto de crente. Na verdade, a pessoa acha que ele para ele servir a Jesus, ele tem que ser santo. Né? O primeiro eu preciso ser santo para depois eu... Não, na realidade existe uma caminhada. Jesus pegou as piores pessoas para ser discípulo, né? Ele pegou as piores pessoas. Se a gente fosse analisar a vida dos 12, Jesus ele escolheu uma equipe para ser fracassado pela visão do homem, né? Se a gente olhar para Pedro, um cara ignorante, para um cobrador de impostos, para pessoas que não tinham, para Judas, um ladrão, escolheu gente que não tinha uma qualidade, né? Talvez você fale bem, você precisa escolher pessoas ótimas para caminhar. Se você olhar com a visão do homem, mas Jesus olhava com a visão do céu, né? Ele conseguia enxergar em Pedro, um homem que poderia ganhar de 5 mil pessoas de uma única pregação. Ele conseguia olhar para João e ver um homem que só enxergava amor. Né? Ele conseguia enxergar nas pessoas aquilo que os outros não conseguiam enxergar. É verdade. Então eu consigo enxergar em qualquer pessoa. Ela fala bem assim, eu posso ser cristão? Pode, mas eu não preciso melhorar? Precisa, você precisa melhorar, mas você vai melhorar na caminhada. Pedro, depois de caminhar quase 3 anos com Jesus, conseguiu trair ele. 3 anos, né? Caminhando com Jesus, vendo milagres. Mas é porque a caminhada que nos transforma, ele precisava passar por aquilo ali também. E às vezes a gente traz Jesus também todo o tempo, né? E que a gente precisa nos arrepender como Pedro arrependeu e continuar a missão que Deus nos dá. Com certeza, né? Só que seu coração palpita e ultimamente tem palpitado muito mais, né? Para as casas de missões, que lá eu já vi que tem muitos eventos temáticos, show de bola, não é verdade? Na verdade, assim que funciona. A gente trabalha muito com isso, né? Nós já fizemos um evento de jovens, o Vem Novinha, né? Que foi uma festa, legal. Foi o primeiro evento de jovens lá da igreja. O Vem Novinha, que foi a gente bateu um bate-papo com Ilha dos Benson. O nome era para impactar mesmo, né? Impactar os religiosos, né? Chamar a atenção dos curiosos, né? E poder legal. Atrair os perdidos, né? E a gente conseguiu, né? Alcançar as 3 metas, né? Os religiosos falando mal da gente, até em outros estados, as pessoas compartilhando a nossa publicação e falando mal da gente, né? Mas está divulgando. Está divulgando, eu achei top demais, porque as pessoas acham que Jesus chamou ele para ser juiz, né? Para julgar as pessoas. Ei, larga de julgar e vai servir e amar as pessoas, que tem mais a ver com Jesus. É isso aí. Mas faz parte. E aí muitos curiosos foram lá também saber o que é esse Vem Novinha. E lá a gente teve um bate-papo com a Camila Fraga, que é uma blogueira que aceitou Jesus e que tinha não sei quantos mil seguidores, tem mais de 40 mil seguidores. Olha que tinha uma vida badalada e ela conta o testemunho dela de quando ela conheceu Jesus. O Ilha dos Benson, que tocava na noite, agora tem uma banda de louvadeira gospel, e a gente pôde compartilhar ali com aqueles jovens que ter Jesus na sua vida, você não precisa largar a sua profissão ou largar aquilo que você gosta de fazer. A única coisa que você faz é usar aquele talento que Deus te deu para influenciar outras pessoas, né? E que os dois fizeram, né? Ela continuou sendo blogueira, só que influenciando pessoas para o reino agora. É isso mesmo. Ele continuou tocando para influenciar pessoas. Então Deus te dá um talento para você poder usar ele para o reino. As mulheres fazem sempre o culto pink, né? Que as mulheres são demais. As mulheres elas conseguem envolver muitas pessoas. Hoje a maioria da nossa liderança são mulheres, né? E o culto pink sempre tem cerca de 80, 60, 70 mulheres. Que show! Né? E vamos ter agora sexta-feira mais um culto pink de
o mês rosa, né? Nós chamamos o outubro rosa, o nosso é outubro pink, né? Mas que legal. só para falar sobre a conscientização do câncer, né? E as mulheres sempre trabalham. E as crianças, que também tem a nossa Casa Kids, onde as crianças também, a gente tem um trabalho muito forte com as nossas crianças. Os homens também, temos o nosso encontro mensal também, que lá a nossa rede de homem é chamada Rede Bigode. Que né? É boa essa. A nossa Rede Bigode, onde a gente reúne os bigodes para poder falar de Deus. Que ideia, fantástico, né? Sim. Bacana, viu? Inovação. E os raspados. Mas quem não tem que colocar para ir lá. Conheceu a Aline lá na Casa de Missões? A Aline, as nossas famílias já se conhecem. Chega, os olhos brilham. A Aline, as nossas famílias já se conhecem há muito tempo, né? O meu pai batizou a mãe dela, né? E eu tive a honra de poder batizá-la, Olha né? só. E a Aline, a gente nunca teve muita ligação, né? Porque a gente tem uma diferença também de idade, né? Um pouco, tipo assim, das nossas gerações são gerações diferentes, né? Então, a gente sempre teve em grupos diferentes, né? E aí a Aline foi na inauguração da igreja, né? Ela estava afastada da igreja, não estava... E a mãe dela falou bem assim, olha, nós vamos na inauguração da igreja de amigos nossos e eu quero que você vai. E ela nem sabia que era do meu pai, né? Que ela já conhecia tudinho, conhece desde criança. E quando ela chega lá, ela tem vontade de vir para participar com a gente. Olha na só. Inauguração ela decidiu. E aí, Deus, né, tem os propósitos pois dele. E aí ela veio para casa, mas a gente nunca teve, até fevereiro desse ano, a gente nunca teve assim nenhuma aproximação nesse sentido de relacionamento, não um olhar, nada. E ela veio lá, a inauguração foi em janeiro de 2018, ela veio, o primeiro GC foi na casa dela, o primeiro grupo de GC foi na casa dela, da tribo Zebulon, e aí começou, e ela se tornou líder também de uma tribo Naftali de adolescentes, e a gente sempre teve uma aproximação, tipo assim, de pastor e líder, né? E ela sempre muito ativa na igreja, ela sempre muito envolvida, para pessoa que sempre estava sempre junto, né? E aí, em fevereiro desse ano, né, E aí, o que acontece? Antes de chegar a fevereiro, as pessoas sempre falavam, né? Vocês combinam muito, né? Teve até campanha na igreja de alguns líderes, falaram assim, vocês dois têm que ficar juntos, né? Vocês combinam junto. Só que a gente não enxergava isso, né? Falaram assim, vocês dois amam essa casa, vocês se investem, o tempo de vocês é mais aqui na igreja do que... E aí, eu observava muito esse lado dela, do seu envolvimento na igreja, né? Porque eu sempre pensei assim, eu quero alguém que ame muito mais a Deus do que eu. A pessoa certa para mim é aquela pessoa que vai amar sempre mais a Deus do que eu. Ela nunca vai trocar Deus por mim. Então eu consegui observar isso nela, que a paixão dela era aquilo ali, um ministério. E aí, em fevereiro, que a gente teve a primeira conversa, né, em relação... Depois de um ano, né, praticamente. A verdade foi em janeiro. A gente teve a primeira conversa. Eu tive a primeira conversa em relação a isso. E aí eu fiquei um tempo, acho que umas 2, 3 semanas, eu não falei mais sobre isso. E aí, passou o meu aniversário, dia 18. No dia 22, eu falei assim, eu quero conversar com você sobre aquele assunto. E aí nós fomos conversar, eu pedi ela em casamento. Olha só, direto no casamento, dia né? 22 de fevereiro de 2018. E para enfrentar os pais. E aí ela falou bem assim, como que eu vou chegar lá em casa e falar para meus pais que eu vou casar, que eu tô noivo? E eu pastor. Você tem que falar, nós temos que apresentar que nós estamos namorando. Eu falei, então tá bom, mas você fica ciente que eu te pedi em casamento. Olha só. E aí a gente foi, conversei com os pais dela, que já me conhecia desde adolescente, tudinho. Foi muito bom, eles gostaram Vai muito. aprendendo, tá, Diogo? Em breve estarás com a sua companheira.
E aí, o que acontece? E aí apresentamos, meus pais já gostavam muito dela, né? Minha família. E aí, a nossa família já era muito próxima. Que foi só, né, minha sogra, meu sogro, meu cunhado. Então, foi só uniu. E a gente sempre entendeu que, depois que a gente começou a namorar, relacionamento, que existe um projeto maior que o nosso. Sempre quando a gente coloca algum projeto assim, a gente consegue perceber que as coisas estão andando porque existe um projeto maior do que o nosso no nosso relacionamento. Até porque ela está casando com um pastor, então ela já assume uma responsabilidade muito grande de entrar num relacionamento com um pastor. Não é fácil, né? Porque você acaba de imediato se tornando pastora sem saber, sem querer. E ela entende isso, porque quando nós fomos lá, eu vi a postura dela mesmo, né? Assim, empenhada, como líder, né? Ela é muito ativa dentro da igreja, as pessoas gostam muito dela, ela é líder mesmo, nato, e com certeza vai ser uma ótima pastora. Com certeza, parabéns, casamento já bem aí, né? Aí, dia 9 de novembro, e aí 17 dias, se eu não me engano. Falta pouco tempo mesmo, dias, né? E o coração acelerado. Poxa, gente, ó, o nosso tempo acabou. Que pena. Que pena. A nossa produção já olhou ali pra mim, fez... Fábio, você gostaria de acrescentar alguma coisa que eu não perguntei? Eu gostaria primeiro de agradecer, né, pela oportunidade de poder estar aqui, desse bate-papo, de poder falar um pouco de mim, né? Porque como repórter, como a gente pergunta mais, a gente faz mais perguntas do que responde, né? E agora estar aqui respondendo é até interessante. E agradecer pela oportunidade e falar para as pessoas que, independente de qual situação você está, nunca é tarde para que você possa começar algo. Lá em 2009, eu comecei algo sem nenhuma experiência, nenhuma formação, nada, eu comecei. Hoje, praticamente quase 10 anos depois, a gente conseguiu criar um nome, uma história dentro da nossa cidade. Se hoje fala Repórter Gospel, as pessoas conhecem, sabem quem é. E há 2 anos depois de tantas coisas que eu já passei, Deus falou assim, não, eu quero novos começos na sua vida, agora você vai ser pastor. E comecei de novo. Então todos os dias Deus te dá a oportunidade de começar, de você fazer do jeito certo. Então aproveite, porque talvez hoje seja o último dia e talvez amanhã seja a oportunidade de você começar algo novo na sua vida. Então não desista, comece. É isso aí, gente. Ó, eu fiquei até emocionada aqui. A gente promete que a gente vai voltar aqui para falar sobre alguns temas específicos, porque foi uma tarde foi fantástico, né? Estar aqui com Fábio Sena, apresentador e pastor hoje. E é sempre um prazer tê-lo aqui, viu, pastor? Amém, prazer todo meu. É isso aí. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu sou Nilce Gouveia, com imagens de Diogo Andrade.